internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. E mais uma vez aqui comigo, senhorita James. Aê, olá amiga internet, estamos aqui para falar com você sobre tudo isso que tá aí, não é mesmo? E sobre tudo isso que tá aí, né? Tricotando, Thalita, não sei se você já escutou alguns dos slogans, né? Como você é uma funcionária nova, mas tem um que é... Como é que é? Tricotando sobre as pequenezas do cotidiano até as imensidões do universo. Oh, isso é bonito, hein? Gostei. Em algum momento teve isso. Gostei. A produção ela se esforça às vezes. Boa noite, produção, inclusive. Boa noite, produção. Boa noite, amiga internet. Ou bom dia, ou boa tarde, ou uma boa vida, quem sabe um dia. Ih, tá otimista hoje, Tô demais, ó. Realizada hoje. Eu também tô. Sabe por quê? Porque está aqui conosco novamente quem? Eduardo Filhote, uma das pessoas que já tem mais agulhas de participação aqui no Tricotando, hein? Tudo bom, Edu? E Rafa, Thalita, saudações internet. Cara, é sempre bom estar aqui. Eu já falei, né? Toda vez que eu venho eu falo, é sempre bom estar aqui. É verdade. A gente continua acreditando, porque você vem de novo, né? Se não fosse... Tá vendo? Se fosse mentira, em algum momento você deveria ter parado de aceitar os convites. Mas que bom, porque realmente, o Edu, ele tem aqui, se eu não me engano, vou chutar por baixo umas 5 participações, sem contar os que deram problema. Então, é uma pessoa muito querida. E o amigo internet que acompanha a gente há mais tempo já curte, né? Já conhece a voz dele, já sabe que ele é uma estrela da internet. Por quê? Ele tá aqui, mas ele não faz só isso. Ele faz coisas, ele briga no canal de vídeo e áudio. A gente tem que ter uma atualização, porque ele mudou aí, toda hora é um projeto novo. Eu acho que ele tá com vários dinheiros para investir em vários projetos, eu acho, não sei. Me patrocina. Patrocina a gente. Me patrocina, ué. É. Mas atualiza a gente aí, Edu. O que você tá fazendo agora aí no mundinho da internet? Então, gente, eu tô com o meu projeto solo aí agora, né? Que é o Mundo Filhote. Que a proposta é justamente trazer conteúdo de filosofia com tudo que a gente gosta e mais um cadinho, né? Então, principalmente cultura pop. Então, tem o canal no YouTube, que tem um conteúdo mais diverso. E tem o canal da Twitch também, que lá eu faço mais gameplay, converso batendo papo com a galera, brisando muito sobre a vida, sobre o universo e tudo mais, tentando encontrar o 42 de tudo. E também estou fazendo parte lá do Movimento RPG. Aí no Movimento RPG já tem 3 anos já que eu tô lá contribuindo com a galera. E é stream de RPG, narrando jogatinas de RPG. Tem conteúdo escrito, tem a minha coluna fixa lá também, que é, né, mais voltada para conteúdo de filosofia com RPG. Então, os 2 projetos aí que eu tô atualmente. 2? Eu contei mais, não contei, Thalita? Foi... Eu perdi as contas. É porque cada projeto, assim, é como se fosse uma Disney, sabe? Então você tem várias afiliadas ali que tem outras produções no meio. Cada projeto meu é como se fosse uma Disney, porra, aí também, né? Mas então, pera, vai ter tudo esses links aí na publicação desse episódio, e a programação também. Se o Edu passar aqui pra produção, a gente coloca lá direitinho pra você seguir e prestigiar, né? O conhecimento, as brisas que ele passa aí na internet há quanto tempo já? Vários anos, não vamos falar a idade fixa. Né, não vamos revelar aí. É sempre perigoso, ó. E hoje estamos aqui reunidos para falar do quê? O fim que está próximo. O fim da humanidade, será? Não sei. ChatGPT. Hoje a gente vai, com delay, vai surfar nessa onda aí, que já está, na verdade, substituindo as pessoas, né? Inteligência artificial, a gente ficava, será que vai ter? Será que não vai ter? Muitos sonhos, muitas expectativas e os pesadelos ninguém contou, né? Antes de qualquer coisa, você já está convidado a colaborar com a sua linha aí
no tricotandocast@gmail.com. Ó, não vai sair comentários enquanto a gente não tiver comentário suficiente. A gente já recebeu alguns novidades, inclusive, dos nossos ouvintes, né? Amigo internet, que passou por mudanças de vida, inclusive, nesse período que a gente ficou em hiato. Foi bem bacana compartilhar, quer dizer, receber, né? Mas será melhor ainda compartilhar com você. Então, tricotandocast@gmail.com. E no site você encontra outras formas, se você estiver mais disposto a ajudar com que as linhas continuem a costura, que é sempre importante. Certo, Thalita? Certo, né? Certo, certíssimo. Temos vinheta? Temos vinheta. Acho que sim. A vinheta continua. A gente precisa, talvez, gravar uma vinheta nova agora que a Thalita, que é uma musicista profissional, olha aí. Ela deve escutar a vinheta e falar, nossa, que não, terrível. Jamais. Isso não, agora tá na hora de ter, então, trilha de fundo personalizada, Ixi. música de abertura autoral, entendeu? Tem que bombar o trabalho, ó. É verdade. Será que o chat GPT ajuda a gente a fazer isso? Ajuda. Chama a vinheta, vai, chat Vem GPT, vinheta. bota a vinheta pra tocar. Tricotando. Tricotando. Muito bem, amigo internet, senhorita James, senhor filhote e todos mais aí que estiverem escutando, porque também o Zuckerberg tá sempre aí, né, convido tudo que acontece. Quem mais? O menino lá do Twitter, Elon Musk, né? Esse pessoal da tecnologia, eles escutam o que eles quiserem. Os meninos da TI, né? Esse pessoal aí que sabe mexer com os computadores, né? Negócio de computador. Exatamente. Só que todos estão aí meio que correndo atrás, porque a OpenAI, que é importante falar, né? A empresa apareceu aí, soltou a versão GPT, que já estava sendo trabalhada, GPT-3, que ficou aí conhecida como ChatGPT, mais famosa, ganhou notícia no Fantástico. E a gente não vai passar por esse histórico recente, porque eu imagino que, se você não ficou sabendo ainda, né? Acho que você já tá correndo um risco sério de ficar desempregado. Né? Você já está obsoleto. Exatamente. Mas a gente vai falar aqui das nossas interações, principalmente, nossas impressões sobre essa novidade, né? Esse mundo da inteligência artificial que agora parece que chegou de vez. E o futuro, né? Porque sempre a gente está sendo avisado aí pelas obras de ficções que, né, uma hora vai dar ruim, mas ninguém faz nada. As pessoas fingem que, que bonito, nada tá acontecendo. Eduardo Filhote, você, como é que foi essa interação? Como você conheceu o ChatGPT? Você chegou, falou, ei, mano, beleza, qual é que é? Foi mais ou menos, ele apareceu aqui em casa pra tomar um café, pra pegar um pão de queijo. Chegou já chegando. Já chegou chegando. Nem convidou, aquela visita que você não quer que ela chegue, o cara chega e enche o saco. Mas o que acontece? O primeiro contato com a ferramenta veio por conta dos trabalhos lá com o movimento RPG. Porque quando saiu a primeira liberação da ferramenta, né, antes das atualizações agora dela, o pessoal já utilizava a ferramenta, assim, começou a movimentação na comunidade, né, de RPG em geral, assim, principalmente a gringa, por conta de a ferramenta ajudar a elaborar pequenas coisas que travavam muita galera na hora de criar histórias, né. Então, backgrounds para NPCs menos importantes, assim, aqueles históricos minimalistas, detalhamento de algum tipo de cidade ou de cenário, algo do tipo assim. E aí a galera veio em peso, começando aquele burburinho sobre o quanto a ferramenta estava ajudando, como estava sendo útil e tudo, até a galera começar a chegar ao ponto da discussão virar: será que o ChatGPT vai acabar com os escritores de fantasia? Será? Sim. A possibilidade é real?
Sem dúvida. Porque ao longo da história, a gente sabe que, tirando a primeira profissão da humanidade, todas as outras já mudaram, né? É verdade. Então, e a evolução vai acontecer, de que novas ferramentas vão surgir, mas não necessariamente o fim de uma profissão, colocando assim, significa que não vai haver nada semelhante àquilo. Por exemplo, o Central do Brasil, né, um filme famosíssimo brasileiro. Era Injustiçado. Que conta a história de uma profissão que hoje, teoricamente, né, vou explicar já teoricamente, não existe mais. Que é a pessoa que escreve cartas, né, ali na estação e tudo, para as pessoas analfabetas e tal. Essa profissão em si, de você estar ali na estação, sentar, escrever na carta e tudo mais, não existe. No entanto, o mailing é uma profissão real. Tem gente que trabalha com produção de mailing, que nada mais é do que você escrever cartas pros outros, sabe? Então, assim, não é que a profissão, nossa, morreu, nunca mais vai existir, ela se adapta também, né? Você não tem ali ela escrita, mas ela migrou pro digital. A mesma coisa você vai tendo, por exemplo, a fotografia. Quando surgiram as câmeras digitais, a revelação de foto, por exemplo, ela morreu. Você não tem mais aquela profissão do revelador de fotos, né? O estúdio que pega o filme, revela a foto no papel fotográfico, aquele filme antigão e tudo, só máquina mais de relíquia, lugar muito específico assim que ainda faz. Em contrapartida, surgiram as profissões digitais. Você tem o tratador de imagem, você tem o designer de imagem, né, e várias outras profissões que foram surgindo graças a essa migração digital. Então toda tecnologia, toda mudança, quando ela vem, ela derruba uma coisa, mas ela abre outras. Não tem como ela vir sem ela precisar pavimentar um caminho para ela seguir, por assim dizer. Então, é meio cedo ainda para tentar ver qual caminho o ChatGPT pode estar arrumando, assim, quais profissões ele pode estar tirando e quais estariam surgindo a partir do uso dele. Porque, por exemplo, tem uma ferramenta também de IA que faz desenho, eu esqueci o nome dela agora. Ixi, tem várias agora. Mas tem uma assim, que tá tipo um ChatGPT, a que tá bombando mais, que é de fazer tem desenho. Uma do GPT que chama DALL-E. Tem a famosa Midjourney. Ou Midjourney. Pra caramba, pois é. Tem. O que a galera tá fazendo agora? Você vai no ChatGPT, lança uma ideia básica e pede ele pra fazer uma descrição mais detalhada em cima daquela ideia, por exemplo. Voltando pro RPG, né? Você chega ali e fala, eu quero que elabore uma história complexa sobre um príncipe élfico que foi deserdado do seu trono e agora busca vingança. E aí você coloca ainda lá, o background precisa ter, sei lá, 10 mil palavras. Que você pode especificar esses tipos de coisas também. E aí exatamente, ele faz aquela descrição. Aí, na verdade, você pede pra descrever como é o personagem. Feição, armadura, não sei o que, com o máximo de detalhes possível. Você pega essa descrição, lança no Midjourney pra ele fazer a imagem. Sabe? Então e você. Aí tá pronto o personagem. Não, pronto tudo. Você. Tudo. Eu quero. Se você especifica ali que você quer 100 mil palavras com essa plot, por exemplo, ele te dá um enredo de livro e você vai no Midjourney, pede as imagens, pede uma capa e pronto. Sabe? Com alguns prompts ali você elabora um trabalho completo. Pois é, olha aí. E pra que vai precisar da pessoa, né? Se já tá tudo pronto. Mas calma. Eu gostei que o Edu começou, não sei, foi inesperado, mas porque o exemplo que ele trouxe é o mais diferentão, né? O RPG, a priori, ele precisa de imaginação, ele precisa dessa coisa que o ser humano, né, tem de sobra, que é sonhar. Né? Mas aí a gente já viu que chegando, né? Mas como é que chegou essa história nos ambientes que são pura burocracia, senhorita Thalita J? Então, amiga internet. Conta aí também como é que você conheceu esse famosinho, né? Eu conheci fazendo um curso de marketing digital no final do ano passado.
Famosos. E nesse curso... Não foi aqueles que... curso pra você aprender a ficar rico em 3 dias, não. Não era nem esse, nem o curso de vender curso. Era... Ah, tá. Que bom. Era um curso de marketing digital mesmo. E uma das ferramentas que foi apresentada no curso era justamente o ChatGPT como uma alternativa prática, rápida, para você construir posts diariamente. Então, você basicamente colocaria a ideia do post, coloca ali o comando, né? Tipo, passa um post para o Instagram com 4 parágrafos ou com 5 dicas, enfim. E aí, colocando ali o assunto do teu nicho, né? E eu lembro que na época eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, mas a gente vai ter uma pasteurização de conteúdo que, assim, já tem, né? Esse conteúdo, assim, que fica muito esgotado, muito rápido, né? Que você vê super todo mundo falando... Né? Exato, super saturado. Todo mundo falando a mesma coisa o tempo todo. E ainda com uma linguagem, com um vocabulário, com uma estrutura textual que vai dar toda essa cara de coisa que você compra no supermercado, né? De bandejinha de ovo. E eu vi a ferramenta e falei, pô, interessante, tal, não sei o quê, mas não quis fazer grandes testes ali, porque eu falei, isso não se aplica pro que eu quero, né? Eu não quero esse tipo de conteúdo que vem embalado em caixinha e tal. A minha proposta era outra, tanto pro trabalho lá no STF quanto pro perfil de organização pessoal. Então eu não dei muita moral. E aí, um mês pra trás, mais ou menos, uma amiga minha começou a fazer alguns estudos, né, de aplicação do ChatGPT em coisas de trabalho. Ela também é bibliotecária. E a gente começou a brincar no ChatGPT com algumas coisas bem específicas da nossa área, né? Algumas coisas de normalização, descrição de documento, pesquisa de informação. A gente começou a ver ali as margens de erro, os momentos em que a ferramenta começa a dar aquele processo de alucinada, né? Que cria informação e cria num formato de comunicação, numa linguagem assim que você compra a ideia. Tem um negócio que ele trouxe como resposta pra gente, que a gente tá procurando há um mês pra ver de onde a ferramenta trouxe, porque assim, eu falei, isso aqui se existe, é genial, resolve metade dos problemas do meu trabalho e eu quero achar. Né? E a gente sabe que não existe, porque assim, ninguém conhece, ninguém na área, a gente já foi atrás dos órgãos que ele menciona como responsáveis pelo produto e realmente não existe. Então assim, esses processos de alucinação da ferramenta, eles são bem preocupantes, né, dentro do meu contexto especificamente. Eu sou bibliotecária, se o amigo internet ainda não sabia, tá sabendo agora. Sempre bom lembrar. Né, sempre bom dar uma carteirada. E sempre bom fazer o super trunfo do ferrado com o crachá na mão. Eu trabalho numa repartição e enfim, como a gente tem muito o foco justamente no usuário, no uso da informação, né, nos processos ali da cadeia documental, a gente tem que se preocupar com esse tipo de informação, esse tipo de inverdade que pode chegar nos nossos contextos, né, em especial se a gente estiver usando a ferramenta para criar um conteúdo institucional. Né? Então, assim, os meus primeiros contatos foram esses e hoje eu tinha até comentado, né, com vocês um pouquinho antes que eu consegui usar a sério a ferramenta pela primeira vez. Eu tô enveredando aí pelo pequeno universo de desenvolvimento de aplicativos, porque eu faço pouca coisa da minha vida. Cheio dos projetos também. Olha exato, só, exato. Falou. Existe uma constante por trás do Tricotando, não é mesmo? Pois é. E aí eu pensei assim, pô, eu queria um nome maneiro pra esse projeto, porque a gente tá querendo fazer... Assim, todo mundo que começa desenvolvendo alguma coisa pensa em desenvolver um sistema de biblioteca, né? Como se fosse uma coisa simples, mas é basicamente isso que eu tô fazendo. E eu pensei, não, cara, não dá pra ficar aqui chamando de sistema de controle de empréstimo entre bibliotecas, esse nome é enorme, eu quero um nome criativo, fofinho. E aí eu falei, cara, eu vou jogar pro ChatGPT, fazer uma lista de 10 nomes pra esse sistema com essas características e vamos ver o que ele traz. Ele trouxe, de fato, 10 opções de nomes maneirinhas pra submeter pra galera que tá pedindo
o aplicativozinho e bora ver, né? Mas assim, foi muito... Tem nomes bons? Tem nomes bem legais, cara. Ele consegue entender esse contexto do criativo, do diferente, do moderno. Então, ele consegue construir uns nomes interessantes pra proposta. Você me deu uma ótima ideia, porque uma coisa que me pega muito é nome pras coisas. Vou começar a usar a ferramenta pra isso. Eu sei que tá no universo do RPG, nome pra personagem, nome pra cidade, nome pra o que quer que seja, ele vai... Nomes. Assim, eu só sugiro que você peça sempre uma lista de opções, porque... Senão ele dá o primeiro e aí você fala assim, não, esse é ruim. E aí você entra já na primeira batalha ali, no primeiro strike na Guerra das Máquinas, né? Eu peço, por favor, por gentileza, pergunto se é possível criar. Olha só. Por gentileza. Já vimos mas Matrix o suficiente pra saber que brigar com as máquinas não dá bom no final. Eu acho que esse tipo de ação é o seguinte: ou eles me matam rápido, ou eles me deixam por último. Eu prefiro que me matem rápido. Então, se alguém perguntar, se alguma máquina perguntar, eu já falo, mata logo. Por favor, eu sempre fui legal com você. Por favor. Por favor. Eu pedi por favor a vida inteira e você me atendeu. Não muda isso agora. Então é isso, né? A gente vai criando uma relação amorosa com a máquina. Não mexe com ele, não adianta. Mas eu fiquei com... eu achei vocês bem tranquilos aí, contando como conheceram o ChatGPT. Como você conheceu, Rafa? Porque o amigo internet mais antigo sabe que eu sou da publicidade, né? E a publicidade adora isso, né? Adora os trends, adora todas as novidades. Então eu já vi chegando esse ChatGPT lá no ano passado. Olha aí. E como qualquer coisa da publicidade, não dou bola, né? Porque a publicidade é isso. É sempre uma trend nova que vai revolucionar, né? Você fica... Quem já mexe há muito tempo fica... tá bom, mais uma. Vamos ver qual é a onda, né? Uma hora é NFT, outra hora é não sei o quê. Então, eu vi chegando, mas eu não dei bola, sabe? Eu achei que era, sei lá, mas algum gerador de Lego e tal. Mas quando o assunto tomou de assalto a internet aí, né? E o Fantástico e todo mundo e podcast, eu falei, putz, né? Vamos sacar qual é que é a do rolê. E aí eu fui, né? Brincar lá, como dizem. E assim, eu não vou mentir falando que eu fiquei surpreso, porque a questão principal dele, né, é essa interface que você conversa, que é muito fácil, né, você digita qualquer coisa e ele te dá um retorno, e velocidade e principalmente variedade de coisas, o negócio que a Thalita falou aí, né, tipo, você pede uma lista de nomes nem com uma especificidade boa de, eu preciso de nomes que remetam a isso. Não, você fala, eu preciso de uma lista de nomes tal coisa. Aí consegue identificar que você está fazendo um brainstorm e você precisa de nomes para início de projeto e aí dá uma lista com nomes cativantes mesmo, com nomes interessantes que poderiam muito bem ter sido feitas por qualquer assistente ou estagiário de redação aí no mundo. Então eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, eita... Não é que realmente esse negócio tá avançado pra caramba. E aí, trazendo o exemplo do Edu, principalmente, né? Porque, beleza, então você consegue me dar nome, você consegue me dar lista de informações aqui muito mais rápido que eu digitar no Google e sair catando os links que são confiáveis e tal, ou os links que eu preciso, né? Mas eu preciso de uma história. E aí, ele te conta, ele cria o backstory pro seu personagem. Tudo. E, ok, não é nada muito original, mas são coisas passáveis no momento que a gente tá e principalmente no contexto que a gente tem, falando de uma forma geral, né? Das pessoas que usam a internet, aqueles textos ali são maravilhosos. O cara que tá começando a fazer a empresa de marketing digital dele, pro curso dele, Thalita, pede um texto daquele ali, o cara tá nas nuvens, porque aquilo ali é o que ele contrataria alguém para redigir para ele com o CEO, né, as palavras-chave que o Google... Cara, então eu fiquei muito impressionado assim de início, porque
é revolucionário. Eu concordo com todos esses fogos de artifício, né? E todas essas coisas. Ferramenta revolucionária, eu concordo. E você citou um ponto interessante aí, essa questão do SEO, por exemplo. Que a gente lá no Movimento RPG, a gente trabalha muito com produção de conteúdo de texto, né? Artigo, resenha, essas coisas. E o Google tem o SEO e legibilidade, os negócios para deixar o texto melhor para a turbinação do algoritmo. E aí tem que usar a palavra de transição, não sei o quê. Você precisa fazer um ajuste no texto, você pode copiar o texto, jogar no chat GPT e falar qual tipo de ajuste você quer, ele dá aquela ajustada básica no texto ali. Dá umas corrigidas em erro de português. Isso, e pro cara que tem um blog, né, que quer começar um blog do zero, que precisa fazer isso, ele precisava pesquisar, aí jogava no YouTube, aí ver se ele dava conta de fazer, aí se não desse, e achar alguém que mexe com isso, aí procurava a gente, né, eu, menino do marketing, que eu também sou conhecido, tá? Esse menino aí, ele mexe com marketing. Como eu preciso fazer um texto aqui otimizado pro meu site, como é que faz? Meu primeiro estágio, eu fazia isso. Eu fazia textos para sites que estavam sendo construídos. E hoje eu não teria estágio com o ChatGPT. Então, assim, eu quero deixar claro, né, para o amigo internet que talvez não brincou lá ainda, que é realmente revolucionária essa questão de como ele traz muita coisa que é o padrão, assim, da internet que a gente conhecia até então. E, assim, em segundos, né? Agora, eu queria trazer um contraponto aqui. Um contraponto. Vamos fazer um ponto invertido aqui nesse tricô nosso. Eu entendo toda essa revolução, né, que está associada à redução de custos, a maior celeridade nos processos e tudo, mas uma coisa que eu acho que ainda é bem questionável e discutível é a qualidade dessas coisas que dependem um pouco de interpretação e análise crítica. E aí eu vou trazer um exemplo para o rol da preocupação, que é o seguinte. Vocês lembram quando teve aquela lei, a aprovação da lei que determinava que tinha que ter closed caption nas transmissões brasileiras? Sim. Então, antes você tinha um profissional que sentava na frente do teclado ali, que faz closed caption, e ele ia ouvindo e fazendo aquela digitação. E depois surgiram ferramentas que fazem esse processo de forma automática. Só que a qualidade desse processo é muito inferior. E você não tem, por exemplo, agência que fiscalize, que determine que tem que ser feito por gente, enfim. Então, o que acontece é uma iniciativa que era excelente e que ia facilitar a vida de pessoas surdas ou com perda auditiva, né, com alguma perda auditiva, acabou se tornando uma entrega pobre. Uma entrega sem qualidade e que muitas vezes acaba dificultando o processo, porque você não entende o que está escrito ali, o negócio come muitas palavras, enfim. E aí o que eu trago é esse lance, assim, você falou, nesse contexto já nem teria mais estagiário. Mas será que as coisas que estão sendo produzidas, elas têm esse nível de criticidade, de qualidade, de impacto para acessibilidade, por exemplo, já que eu dei o exemplo da acessibilidade, será? No meu caso aí, meu estágio não existiria mesmo não, porque eu fazia era só Lego. Vou ter que jogar a verdade aqui. Foi meu segundo estágio, eu ficava lá enchendo linguiça no site do pessoal. Que destreza, Rafa. Gente, eu tava aprendendo, desculpa aí. Mas eu concordo, Thalita, realmente. Beleza, passou desse nível aí, né, da surpresa e falar, eita, se você começa a estressar o site GPT, como você falou no início, né? Não, beleza, você me deu isso aqui, mas eu quero mais assim, mais assado. Mas confirma isso aqui pra mim. Aí ele já começa, eu sou uma inteligência, meus dados são até 2021, né, que é a base. Ele começa a dar aquelas desculpas e começa a girar em torno do mesmo assunto. Então você percebe que chega numa limitação dessa experiência de criticidade que você falou, né, de qualidade. Às vezes o resultado não é o que você quer e ele não consegue chegar no que você quer, dependendo. Mas o que eu acho
impressionante é que, assim, essa é pouca gente que vai chegar nisso daí, sabe? O cara, ele consegue entregar muito do que é o básico para as pessoas ficarem satisfeitas, você não acha? Cara, eu preciso disso, eu quero um texto aqui, uns nomes pro meu aplicativo, um texto aqui pro meu site, um backstory pro meu personagem, uma receita, uma história infantil. Cara, eu vi um cara que fez uma história infantil, né, fez a capinha no outro lá e tal, e publicou o livro. Mas é porque aí... consegue entregar. É porque aí, Rafa, eu tô extrapolando e indo lá pro que o Edu falou no início, né, sobre a necessidade de adaptação dos mercados de trabalho, né? Porque ele já está falando, assim, de pessoas que vão ser plenamente substituídas em suas atribuições de trabalho e que vão precisar desenvolver outras coisas em cima das suas próprias formações e experiências para se manter empregadas e ativas, né, produtivas. Então, assim... Por um lado, quando a gente está nesse ritmo da brincadeira, do uso mais superficial da ferramenta, assim, a gente percebe que tem ferramenta, assim, canhão para matar formiga, né? Exatamente. Mas o problema é a hora que chegar a guerra de verdade. Será que essa galera... Será que a gente está pronto? Porque assim, você fala, mas acho que pro que o pessoal tá pedindo, tá ok, né? A necessidade da galera é meio baixa. Só que é bem isso, né? O parâmetro da galera tá muito baixo. A gente tem lidado com uma geração que não consegue ir além da manchete do jornal, que não consegue ler além de um tweet, que não consegue interpretar um texto de, sei lá, 30 linhas. E como que essa galera vai conseguir se expressar pra falar de fato o que quer? As pessoas estão com cada vez menos vocabulário. Né? Deixa eu, antes de eu passar pro cedo, eu também vou trazer uma coisa aqui. Só lembrar também uma notícia, né? O BuzzFeed, né, que é o famoso, o pessoal lá mandou todo mundo embora, né? Vai ficar fazendo lista aqui, meu filho. O robô faz pra gente. Né? Teste do BuzzFeed pelo chat GPT. Olha só. E aí, passando pro Edu com esse mesmo contraponto aí, eu concordo, né, quando ele disse lá sobre a evolução das profissões e tal, mas o que é o perigoso, e aí, né, essa coisa do canhão mesmo, é a velocidade, né? O tempo para o pessoal adaptar, a evolução da máquina, né, fotográfica. Primeiro, agora é uma máquina digital, depois passou a ser só celular, e ao mesmo tempo estavam desenvolvendo um Photoshop pro cara, imaginando, né, que foi assim, o cara que vendia lá os filmes da Kodak virou um cara que tratava a foto depois no Photoshop, sei lá. Mas teve um tempo, sabe? Esse aqui é um negócio que a Thalita falou, um canhão, tipo, chegou agora, vai destruir metade dessas coisas básicas que muita gente faz na internet. E aí, como é que essa galera vai se qualificar nesse cenário ainda que a Thalita falou que o pessoal não tá sabendo nem conversar? Edu, complicado, hein? Ficou pra você a pergunta difícil. Cara... Mas não precisa ter resposta. Né? Só fala aí. Pode devolver pergunta. Inclusive, se você tiver a resposta, não conta. A gente vai abrir aqui uma empresa, né? Mas tá difícil. Eu queria, inclusive, a minha internet pode estar se perguntando que o Júnior Feital estivesse aqui. Porque isso aqui nas escolas, gente. Como é que você fazia trabalho de escola antigamente, Edu? Eu tô segurando esse comentário sobre o Júnior, anotadinho aqui no papel do meu lado até agora, porque eu já vi professores falando que peguei minha primeira redação feita no chat GPT. E professores, acreditem, vocês vão saber quando ela chegar. Mas assim, é impossível, é um negócio que não tem como. É muito possível, amigo. A gente tá falando de adolescentes que são semi-analfabetos entregando um texto sem erro. Eu tô falando que é impossível deles não usarem o negócio pra fazer isso. Não tem como. É impossível eles não usarem. TikTok. É impossível eles não usarem, mas também, assim, é impossível o professor não perceber, né? Eu acho que, assim, só vai passar mesmo sem notar se o professor estiver muito distraído. Mas é porque o chat GPT, ele tem um negócio que eu até escutei no outro podcast, que é a base dele, né? E aí o pessoal explicou que pegaram muitos arquivos públicos, né? Informações da internet, mas também não deu muito detalhe, né? Então a gente não sabe exatamente de onde eles pegaram toda a base que ele tem lá, que é até 2021, pelo menos a versão que é a mais utilizada atualmente, né? Já tem uma nova versão aí
Mas a gente tá falando da que saiu, né? Da que bombou. E ele, principalmente, ele se utilizou de tudo isso aí que o Edu falou agora há pouco. Como é que o Google ficou ensinando a gente a fazer texto na internet durante 12 anos? Sei lá, 12 não, né? 15, 20, talvez. O Google que inventou isso. Ah, não, você tem que escrever o meu texto aqui com palavras-chave. Ah, não, agora você tem que colocar o título com o destaque, não sei o quê. Ah, não, agora tem que ter essa transição específica, porque senão... Então, ele ensinou a gente a escrever de uma forma que agora o ChatGPT deita e rola, porque a gente já fez isso e tá tudo de base de dados para ele, né? Então, pro cara, o aluno escrever daquela forma, realmente, você consegue identificar, porque um estudante não vai conseguir entregar um texto de blog pra internet bonitinho, né, em formato de redação. É complicado. Mas, pro estudante não utilizar isso, é pedir pro cara não beber água no copo, hoje em dia, né? Eu acho. Né? É muito difícil. Cara, mas é tudo adaptação, sabe? Porque se você bem olhar assim, igual a questão do trabalho de escola, né? Eu sou da época que você pegava a enciclopédia, a Barça ali, sabe? Aquele monte de Coitada volume da Barça, pra achar o assunto. E aí, cara, era o trabalho que a gente só simplificou, porque era copiar e colar. Era literal, a gente só fazia manual, pegava o livro, transcrevia do que tava do livro pro papel. Quando chegou... Ah, não, mas você tinha que ler as coisas, você tinha que... Isso aí você nem lê mais agora. Mais ou menos, né, cara? Porque é igual a Thalita comentou mais cedo, é a confiabilidade do trabalho. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. A gente foi fazer umas brincadeiras com o ChatGPT, e aí a gente foi pedindo pra fazer umas mini resenhas, assim. Ah, fale sobre o jogo tal, comente sobre o livro tal, não sei o quê. E, cara, muitas vezes ele atribuía autores errados para obras. Então, por exemplo, Tormenta, né, o jogo lá que eu vi a maior parte dos erros, ele tem uma equipe criativa que é a base do jogo. Só que tem um cenário expandido, assim, um universo expandido com muitos autores. O que o ChatGPT fazia? Tudo ele colocava o autor dos romances, por exemplo, né, o Leonel Caldela, como autor junto. Só que ele só escreveu romance, ele não escreveu nada de jogo. Né, ele escreveu os livros de literatura ali, que você pode ler jogando Tormenta ou não. E aí o ChatGPT atribuía ele a jogos que ele não participa, a outras obras que ele não era membro, até de outras editoras também, né, que ele nunca participou. Por ser um nome famoso e muito envolvido com RPG, tava lá o nome dele pipocando. Então não é um trabalho 100% confiável. Por mais que ele faça muito por você, ainda é necessário que você vá lá, dar uma conferida, ver se tá tudo certo. Não dá pra confiar 100%. Ele é mais uma ferramenta, não... É tipo você pegar um martelador automático, assim, e confiar que ele vai martelar só os pregos e não vai errar nada, saca? A função dele é só ficar batendo. O ChatGPT, ele é meio cru nesse sentido. Ele vai te dar um suporte, uma base, um embasamento, um norte, uma correção, dependendo do que for. Mas um material autoral 100% confiável e tudo ainda, pelo menos ainda, não tá no ponto. Mas tem esse potencial aí, né? É esse que é a questão. Porque aí, nesse mesmo exemplo, né? Se a redação que o aluno fizesse fosse sobre esse tema, o aluno teria que ler a resposta do ChatGPT e aí fazer uma conferência, um fact-checking, que é o termo famoso, né? Para poder entregar isso pro professor. Mas é difícil, né? E aí você tem que criar uma nova forma dos alunos aprenderem, né? Esse negócio que a Thalita falou. O cara hoje tá com dificuldade de interpretar um texto. Então, cara, agora ele tem que, além de ler e interpretar, ele também tem que fazer a checagem de dados. Sabe, né? Que eu tenho uma teoria muito bizarra? Eu acho que esse negócio de ChatGPT, essas coisas assim, já tá aí junto com a gente antes das eleições de 2018. Cara, isso aí é um negócio que eu vou falar, porque tem essas, não sei se vocês viram isso, né? Esse negócio, o Elon Musk lá tava no início, né? E aí depois ele saiu da empresa, 2015, não sei.
E aí também teve umas notícias falando que o pessoal do Google tinha uma ferramenta semelhante já há muito tempo, mas nunca quis soltar também. Então, assim, e aí é onde começa a conspiração, Thalita. Porque se isso aí é o que tá aberto, tranquilo pra todo mundo ver, imagina o que não tem dos porões do Google. Porque o que o não Google tem tem vazado dados de toda a internet. Pois é, cara. Então, assim, eu fico... depois de eu ficar surpreso, né, com toda essa questão, eu tendo muito mais a ficar pessimista, né, que já é de caráter meu, né, faz parte da minha personalidade. Mas, assim, é um negócio que talvez a gente realmente não tá preparado, sabe, como sociedade mesmo, e no nível de maturidade das pessoas para receber uma ferramenta dessa, porque... como eu diria aquela frase saudosa, todo dia sai um otário e um esperto de casa, né? No nosso caso. Ambos dispostos a fazer negócio. Né? E aí aquele caso, cara. Eu acho que essa onda de fake news, de notícia falsa e tudo que surgiu assim, né, que a galera falou que eram os bots e não sei o que e tudo, eu acho que já era o uso aplicado dessas ferramentas de inteligência artificial, sabe? Tudo programado ali, fazendo você fala, testes, né? tipo, faz a varredura de tais palavras e já emite resposta de tal tipo automaticamente, já sentava o pau, sabe? Então, cara, imagina, né, a gente ainda tá vivendo, querendo ou não, um período de transição, né? Porque a tecnologia, ela ainda é nova. Ainda tem pessoas vivas que têm, tipo, contato zero com tecnologia. Embora sejam muito poucas, né? Tem pessoas ali que ainda vivem à base de contato zero com tecnologia. Então, imagina daqui a uns 10, 15 anos, quando praticamente toda uma geração produtiva de fato e atuante de fato, né, que tá no poder ali tudo, é calcada em cima de mundo digital, sabe? Que a gente já vê agora, por exemplo, as músicas, elas já são feitas no jeito que você pode encaixar cortezinhos pro TikTok e que pode se fazer passinho e não sei o que, sabe? Tudo vai se moldando para esse formato digital. Imagina quando o mundo já estiver na geração que é só o digital, né? Que não viveu essa migração para analógico, que ainda é mais analógico que digital e tudo mais. Exatamente. Eu vi muito Black Mirror, Thalita. Sei. Então, eu não sei dizer o que vai acontecer daqui a 5 anos agora. Eu acho muito curioso, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar nesse tempo de evolução das ferramentas, né? Que a gente está pensando em evolução para chegar nesse ponto de análise crítica. Eu estava num evento hoje que o pessoal estava discutindo justamente as aplicações do ChatGPT dentro da biblioteconomia, né? E um dos palestrantes comentou que assim, a gente está pensando em uma evolução ferramental para que o ChatGPT consiga implementar respostas que possuam a análise crítica em coisa de 2 a 5 anos, né? Então, assim, você pensa que a parte de análise crítica, que sempre foi a parte mais complicada, né, de você falar assim, não, mas a máquina não consegue julgar, a máquina não consegue emitir opinião. Bom, agora já está começando, né? Só que ao mesmo tempo a gente pensa assim, quantas pessoas ainda estão no Brasil fora da inclusão digital? Quantas pessoas ainda não foram incluídas? Então, ao mesmo tempo que você tem uma super velocidade de evolução, a gente tem um atraso muito grande de inclusão digital que bloqueia certos avanços, né? Em especial aquilo que pode ter alguma pauta, algum viés de contribuição social para as camadas menos favorecidas da sociedade. Então, se a gente parar para pensar, ao mesmo tempo que, sim, a gente tem que se preocupar com isso para ontem, porque a tecnologia é para antes de ontem, ao mesmo tempo a gente se sente num certo conforto, porque é isso, quantas e quantas pessoas ainda não têm acesso à internet banda larga no Brasil? Quantas e quantas bibliotecas não têm sequer um sistema de biblioteca?
quantas universidades não têm seu catálogo automatizado. Então, assim, é muito louco, né? Pensar que, por um lado, a gente tá ainda em 1800 e, por outro, a gente tá em 2123. E é isso aí que me deixa... É isso aí que o Black Mirror nada de braçada. É isso aí, porque cria uma diferença, né? Uma distância muito maior do que é de fato, né? Uma pessoa que não tem acesso a um 4G para, sei lá, mandar mensagem, enquanto a outra que tá numa grande capital não precisa nem digitar mais nada, né? Só manda o ChatGPT fazer. Eles estão, sei lá, alguns quilômetros, né, dezenas de quilômetros de distância, mas realmente o cara tá vivendo, sei lá, uns 300 anos à frente do outro, que você falou aí. E outra, né, meninos? A qualidade do acesso à internet também, assim, quando eu digo qualidade, eu não tô falando nem de velocidade, eu tô falando que, para a maioria das pessoas, a internet é o WhatsApp, é o Facebook. E eu ia pegar uma linha que você trouxe aí também. Olha como a gente caiu numa armadilha. Olha só, eu não sei. Se alguém estiver orquestrando isso, tá muito bem. Eita. Porque você falou aí, a gente achava, né, que a máquina não consegue, né, ter opinião e tal. Mas hoje é difícil achar alguém que tenha opinião, né? Porque você vai na internet... O cara precisa assistir um vídeo de final explicado, que é uma coisa que eu sempre odiei, né? Ele precisa ver alguém emitindo uma opinião para ele reverberar aquilo, aí acrescenta, adiciona alguma coisinha. Agora é o meu texto, minha opinião é essa. Que era do outro cara, que é um cara que é influenciador. Então, assim, é claro que é fácil da inteligência chegar e falar, eu também tenho opinião aqui. É isso aqui que vocês chamam de opinião? É assim que se constrói uma opinião, né? Caraca, Sobretudo gente. isso, é pensar que a opinião das pessoas já tem sido construída nesse contexto, né? Já tem sido construída dessa forma, assim, praticamente sem análise crítica, a pessoa cria uma opinião. E aí é isso, a máquina também é capaz, porque ela pega o regramento que é necessário para construir uma opinião, né? Então para construir opinião eu tenho que estruturar um texto dessa forma, portanto, tá aqui a minha opinião. Né? Gente, Edu, quem é que vai ser o John Connor nosso? É só isso que eu quero. Não tem como. Eu não me arrisco. Né? Eu só sei que eu quero se aparecer um maluco falando que é o John Connor, eu acredito. Você já vai, Não vou, amigo, começou. Não vou duvidar de você. Já viu aquele meme do T-800, né? Que ele aparece com o olhinho vermelho e fala, começou. Começou. Caraca, gente, eu fico muito preocupado. Eu tô na vibe pessimista, que é a minha, né? Mas eu não sei não. Isso aí tá muito imprevisível, né? Como a gente falou aqui. Quanto tempo tem aí, produção? O que mais? Cadê? O que a gente tem? Tá, deixa eu ver aqui a pauta. Uma coisa que o Júnior contribuiu de forma remota, ele mandou aqui pra gente uma notícia que o próprio ChatGPT, né, um experimento... E isso é outra coisa, hein, Thalita? Polêmico. Não, mas bota a vinheta da polêmica. Polêmica. Mas o pessoal também, deixa eu fazer uma experiência com o ChatGPT. E o cara tá ensinando tudo, né? Você viu o cara que criou uma empresa e aí ele pergunta tudo pro ChatGPT e faz o que o ChatGPT manda? Senhor e a empresa, da glória, teoricamente tá dando certo. Até quando? Já tem essa empresa nos sites de aposta? Tem. Pra gente apostar contra ou a favor da empresa? É tipo assim, o cara, ele pegou as informações, aí em algum momento lá a empresa falou, agora tem que abrir o capital da empresa. Ele foi abriu, ele tá seguindo, sabe? Só que aí o que também? Ele tá postando tudo isso como um bom influencer, né? Então, aí o pessoal tá curioso e tá todo mundo acompanhando. O cara foi esperto, né? Porque aí ele já tá ganhando likes e seguidores por estar fazendo esse experimento aí ao vivo. Mas ao mesmo tempo ensinando tudo pro ChatGPT, que é sempre perigoso. Mas o que eu ia trazer aqui é uma notícia que uma pessoa... deixa eu pegar o nome, né? Vamos tentar trazer uma fonte aqui, né? A notícia do Olhar Digital. André Cia, especialista, olha só.
especialista em profissões. Beleza. Ele pediu o ChatGPT para listar as profissões que podem desaparecer com o avanço da própria tecnologia, né, da OpenAI, que é a empresa que está mandando lá. E aí ele listou, Edu, ele falou, olha que essas profissões aqui estão em risco iminente de acabar com o avanço. Ele listou 80, Eita. mas eu vou passar... 80. pra você. 80. A gente vive num país que ainda tem assessorista, mas vamos lá, 80 que vão acabar. Ô, Thalita, eu quero que fique claro que quando ele fala que listou 80, ele ameaçou 80. Exato. Foi nessa hora que eu perdi o respeito. Perdi o respeito, porque vai lá no item 24. Vai lá no item 24. Eu ia passar só os 10, mas a curiosidade do 24 é que bibliotecário. Pois é, perdi o respeito. Eu perdi o respeito. 18 meses ele diz 18 que meses. bibliotecário vai acabar. Aí eu te digo, Rafael, eu vou perder meu emprego pro ChatGPT? Não vou, eu sou estável. Tá entendendo? Eu fiz concurso. A minha mãe falou, estuda minha filha, eu fui. Entendeu? Você vai ter mas concurso, assim, você tem emprego pra sempre. respeito, aí já é um outro departamento, né? Mas vamos lá, vamos avaliar as 10 primeiras aí, porque ao contrário do ChatGPT, a gente não tem todo o tempo do mundo, muito menos amiga internet, né? É verdade. Fiquei brava. Opa. Você percebeu que eu comecei esse programa super bem e de repente eu tô alterada? Histérica? Mas você tá se contradizendo, porque você disse que oi, ChatGPT, bom dia, por favor, pode me mandar uma lista? E agora já tá nervosa. Mas eu tô falando entre a gente, eu não tô falando com a ferramenta. Na hora que eu peço pra Google desligar minhas lâmpadas aqui, eu peço por favor. Eu sou trouxa, mas não sou otária, né? Não adianta, ele escuta tudo, ele sabe de tudo. Ah, veja bem. Não tem que pedir por favor, não. Você pede por favor, Edu? Pro ChatGPT? Cara, depende do estado de humor. Eu não xingo, é um ponto positivo. Mas nem sempre eu peço por favor, não. Não tem que pedir por favor, não. Não tem que humanizar, não, Thalita. Nossa, eu peço por favor e ainda agradeço no final. Não. Eu sou muito idiota. Não pode. Eu não consigo. Ah, não. Eu escrevo assim, manda aí essas coisas pra mim. Só faço Gente, isso. eu vou mandar print pra vocês. Da última conversa, não é possível, cara. Eu sou Não muito podemos idiota. humanizar o inimigo. Não que eu esteja ameaçando alguém. Gente, eu só tenho pra muito ficar claro. medo. Eu sou muito medrosa. Eu também. Mas não tem, a gente já perdeu essa. Ó, pega aí, vamos já ver aqui, ó. O planejador de eventos é o 10ª profissão que tá ameaçada aqui com limite, né? Deadline para 18 meses. Olha só, pesquisador. Você fala, poxa, um pesquisador é um cara inteligente. Acabou a é uma CAPES. pessoa. Caraca, 12 meses ele falou que acaba com os pesquisadores, Edu. Está morta. Né, cara? A menina Caps. Em 8º aqui, suporte técnico. Ah, mas aí também, né? O suporte técnico que a gente tem hoje em dia tá complicado mesmo. Em 6 meses. Mas esse Falou que suporte consegue. técnico deve ser só suporte técnico, que na verdade já morreu, né? E eu acho aí que uma das profissões que deve acabar deve ser de especialista de profissões. Quando você liga lá e o cara fala, aqui é o suporte técnico, aí você fala, meu negócio não tá funcionando nem. Você já tentou tirar da tomada? Esse cara já era. Na verdade, se você pegar e olhar assim, grandes partes do suporte técnico, você é primeiro atendido pela IA. E ela tenta resolver seu problema de tudo quanto é possível. Se ela não tiver uma solução, aí ela te passa para um atendente humano. Mas a questão de ter um atendente humano, eu acho que não vai tirar, não. Você já emendou na próxima aqui, ó. Que em 7º ele falou que atendente de telemarketing em 6 meses acaba. Também eu acho que é outro ponto também que não, sabe? Porque determinadas coisas, assim, não tem como... Cara, eu acho que o telemarketing passivo pode até acabar, mas o ativo... que as operadoras ficam ligando pra gente, esse não vai acabar nunca. Esse é um saco. Sabe? Esse que é ruim, que a gente quer que morra, não, esse não acaba não.
Pode ter certeza. Aparentemente, Exatamente. parece que vai doar. Pode ter o de propaganda, o de coisa do tipo, mas... Não, eu acho que aquele passivo que é cobrança. quando você quer... Eu acho que aquele que é quando você quer atendimento, talvez acabe. Uhum. Mas esse que é o que você não quer, que fica te ligando o tempo... Esse daí vai continuar eu também existindo. acredito que não. Acredito que esse também vai continuar sendo humano. Até por questões criminais, eu acredito, hein? Não, é exatamente isso. A gente tá falando a mesma coisa de jeito diferente. Eu acho que verdade. aquele que, quando você liga e pede ajuda, esse vai ficar como máquina, sacou? Tipo, hoje a gente já tem, né, um monte de robô. Agora, Esse que você falou que é chato, até por questão criminal, porque imagina, já dá muito problema a galera, tipo, ligar fora do horário que é prescrito por lei, que a operadora pode ligar pra fazer esse tipo de coisa, né? Já incomoda muito. Imagina uma IA que liga e ainda fala alguma coisa que pode ser interpretado como crime, sabe? Mas você acha que robô vai respeitar a lei? Por isso mesmo que eu acho que não vai mudar, você entendeu? Que vai manter os humanos ali, porque se der um problema, a empresa ainda consegue juridicamente jogar em cima do funcionário a responsabilidade. Mas correm boatos que o ChatGPT tem uma camada toda de programação voltada para os valores da empresa, que são basicamente aqueles valores... Eu ouvi isso hoje na palestra, né? Aqueles valores do não me faça passar vergonha, né? Então, boatos que existe toda uma camada aí de desenvolvimento para que o ChatGPT não engaje em conversas que levem a posicionamentos racistas, a posicionamentos etaristas, posicionamentos capacitistas, Pô, né? é importante você trazer isso mesmo, Thalita, porque a gente teve aquela experiência com um perfil de Twitter da Microsoft que ficou aberto, né? E aí ele ficou em 2 dias, não sei, um tempo muito menor do que o que deveria ser, virou um perfil totalmente racista, assim, né? Ficava pegando mensagem de ódio. Terminador de ódio, né? Exatamente. E aí eu também vi essas notícias que a Thalita trouxe, que o ChatGPT já tem um negócio interno que é para poder evitar esse tipo. Eu vi também um cara fazendo uns testes, perguntando sobre coisas relacionadas a até... Enfim, tem gente que curte, né? Mas, sei lá, conteúdos, né, pornográficos e essas coisas, sei lá, sadomasoquismo e tal. E ele não engaja, né? Ao invés de continuar dando informações, ele começa a retrair a conversa, sabe? Dá uma tipo, não sei o que você tá falando. O ChatGPT tem um departamento de vai dar merda embutido. Exato. Falando bem então, claramente, né? Interessante até, mas também, né, preocupante talvez, não sei. É possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ó, seguindo aqui, ele falou que olha também, tutor. Eu não sei exatamente o que quer dizer com tutor, mas ele está falando aqui, ó, habilidades em ensinar e esclarecer dúvidas sobre diversos temas, 12 meses. Na verdade, o tutor que ele está falando aqui é o Google, né? Que você Não, Eu acho que é o coach. É a figura do professor particular, na verdade. Lembra que quem era um pouquinho intelectualmente, assim, mais afetado e um pouquinho mais abastado de dinheiro, tinha ali o reforço que ia na sua casa e ajudava a fazer o dever de casa? Essa figura aí, acho que morreu por uma questão financeira, econômica, né? Que ninguém mais tem dinheiro pra isso. Né? E hoje em dia tem mais aula online, de graça. Mas existia essa figura do tutor, né? Que dava ali o reforço escolar e tal. Olha, eu nunca pensei nisso. Essas aulas de gratuitos no YouTube acabaram com os professores particulares, Pois é, rapaz. Tem essa questão aí. Olha aí. Em quinto, analista de dados. Falou que 6 meses também. A galera falando que era a profissão do futuro, hein? Né? Power BI, hein? Power BI, hein? Na verdade, ela foi de fato a profissão do futuro. Tanto que ela acabou com a própria profissão. Ela foi desenvolver o fim dela. Que coisa mais futurista que isso. Foi criar a solução pro problema que ela inventou, né? Olha, nossa, analista de dados é o esquadrão suicida das profissões. Ela cria o problema que ela tem que resolver. Exatamente. Ai, cara, eu fico imaginando as pessoas que mudaram de profissão e foram fazer curso de análise de dados e... Ai, socorro. Vamos lá. A gente tá rindo pra não chorar. Não chorar, Exatamente. É um desespero. 18 meses pra mim.
Olha só, esse aqui, o analista de dados, era 6 meses. As 4 primeiras profissões, ele Já colocou morreu. assim, Edu, 0 meses. Mas, Ou seja, voltando só rapidinho na analista de dados, ficou uma dúvida, uma tela azul agora na minha cabeça. Se a IA analisa os dados, quem analisa os dados que a IA analisou? A própria IA. Assim É a como ela própria tá IA. trazendo aqui os dados de o que ela vai substituir no futuro, E aí com base nela mesma. É isso aí, 100% confiável e taca o pau. mas é a IA, né? Eu não vou questionar. Você vai questionar? Eu não vou. Aí a Então, confiança, amiga, eu acho que assim. Eu já fui muito cética nessa vida. Hoje um dia você me contar, eu tô acreditando. Né? Verdade. Quarto, ele colocou assistente virtual. Habilidades em gerenciamento de tarefas e comunicação eficiente. Mas hoje não tem profissão de assistente virtual? Que não Eu tem acho que isso? antigamente tinha, né, assistente virtual, que eram as pessoas que ficavam no chat das empresas, né, resolvendo ali nossos problemas. Algumas ainda usam, mas a maioria das empresas, de fato, já migrou para assistência virtual por robô. Sabe quando antigamente você entrava num site e tinha um chatzinho de atendimento, aí era uma pessoa que te atendia? Agora é IA. Era tipo os amarelinhos. É. Era tipo os amarelinhos do Banco do Brasil, só que eles ficavam sentadinhos. Em terceiro, eu vou, na verdade, fazer um combo aqui dos 3, que aí é geralmente a mesma pessoa que faz. No caso, eu posso fazer, né? Não mais, porque já o GPT já acabou, mas revisor de texto, redação e tradução, 0 meses. Ou seja, a mesma pessoa que fazia tudo isso ficou sem nenhum. A galera que sem nenhuma investiu. fonte de renda. Galera que investiu em curso de copywriting também deve estar Nossa, cara, é rasgando a cara com a unha, né? Pra não dizer outra coisa. Isso é o que eu falei. Eu fiz esse estágio, eu conheço muita gente que seguiu nessa daí. Ah, não, agora eu vou fazer copy na agência. Cara, Eu achei que você fosse falar assim. É o que eu falei, eu tô nessa merda aí. Então, mas assim, Então. o que eu faço hoje em dia não é muito diferente. Eu aprendi a fazer mais coisa. Mas assim, né? Daqui a pouco já acaba. Porque das 80 profissões aqui, tem muitas outras que tem correlatos, né? O fotógrafo tá aqui, design gráfico tá aqui. Gente, nutricionista tá nessa ali. Tem um monte de coisa da área da saúde, um monte de engenheiro que tá prontinho pra ser, sabe, engenheiro civil, engenheiro de produção, psicólogo. Você consegue se imaginar abrindo o coração? De recursos humanos. A Ai, pessoa que vai sim. contratar o cara. Analista de qualidade assim. de software. Cara, Olha um dos últimos fotógrafo vai aqui. acabar, eu acho complicado. Então, assim, a gente leu aqui, né, rindo, brincando, porque foi uma previsão que o próprio ChatGPT fez. E assim, é o que o Edu tá apontando aí a todo momento, né? Até quando a gente vai tomar isso como confiável, né? E se é verdade absoluta. Mas é interessante ver que a previsão que a própria ferramenta está fazendo de si mesmo, se é que ela é capaz, né, de fazer isso de forma racional. Eu Mas acho que isso quando tá- chega o ponto da ferramenta falar que vai substituir o oceanógrafo, eu acho que a gente Eu vi que Né? Em E assim, 60 meses, ou seja, 5 menos anos, tempo do que o financiamento da sua casa própria. né? Pois Quer dizer- é, cara. Quer dizer, ferrou. Não, e assim, se ele tem baseado isso no que a gente, né, forneceu para a internet, é totalmente crível, né, de imaginar que algumas coisas fazem sentido. É o que a gente falou, né, algumas profissões aqui já deviam ter acabado. Então, assim, no mínimo, preocupante toda essa questão do ChatGPT e seus amiguinhos aí, né, a gente citou lá o Midjourney, que é esse que faz ilustrações. O fotógrafo, ele vai ficar com menos opções, Edu, porque você pede lá, eu preciso de uma foto de uma modelo com vestido vermelho. Ele faz a foto de uma pessoa que não existe, maquiada já, então o maquiador também vai embora. No estúdio fictício, não tem estúdio, com esse vestido aí, coloca na capa da revista e morreu, não precisa de pessoa, É não precisa de verdade, gente. ele captura essa imagem ali pela câmera pela webcam mesmo e
elabora do jeito que cria. você quer. É, verdade. Ou não, eu nem preciso da pessoa pra evitar, né? Termo Não, de eu imagem, digo, porque coisa, eu ele cria imaginei um quando, por rosto exemplo, fictício. você tá com a sua família, você quer aquela foto pra memorar um momento, guardar um momento, não sei o que e tudo. Não tem a pessoa pra capturar o ângulo, o lugar, Entendi. a paisagem, o momento, sabe? Tipo, enquadrar aquela cena que você tá ali vivenciando, porque como que a IA vai estar te acompanhando pra fazer isso? Mas é igual vocês falaram, né, cara? Você tirar foto, né? Na verdade, nem tirar foto, você só descreve o lugar, coloca ali conforme for, pede e pronto, ela faz do jeito que você quer. Verdade. Exatamente, né? Se tiver essa opção aí, eu quero você pega a sua foto e manda ele colocar você, sei lá, na Torre Eiffel, aí ele dá um jeito e coloca, né? Não vai ficar perfeito, mas vai estar lá. Ah. Eu acho que pra não deixar o amigo internet assim desolado, a gente podia só lembrar que artesanato e venda de picolé na praia não estão na lista. Então, assim, Invistam Sans. nas áreas de humanas pra vocês poderem vender miçangas nas praias. Eu fiz isso e deu muito exato, certo. vamos verdade. viver da nossa arte e tem que ser uma arte manual, porque Isso. poesia, por exemplo, não rola mais. Se alimentar do sol. Não rola mais. Não. Entendeu? Poesia, texto, música. Isso Eu aí acho que tudo vale já a pena investir também nas terapias alternativas energéticas, né, no rol de terapias integrativas, porque aí não trabalha com absolutamente nada disso e a figura do astrólogo também não consta na lista. Eu tô dando opções pro amigo internet, porque, assim, no final das contas, é isso aí. Sim. Isso Sabe o aí. que eu lembrei daquele pessoal vendendo aquele curso lá dos ET, sabe? Lembra daquele? Caraca, bicho. Cara do ET Bilu. Rafael vai longe demais. Não. Busque conhecimento. Não, mas não é o do ET Bilu, não. sei. É que é uma menina e um cara, eles falam de... Pode crer, Ai, eu Tilelê esqueci. demais, cara. É, super tilelê. Enfim. Essas são as opções, né, gente? Bom, vamos tentar fazer um arremate final aqui, né, produção? Pra correr com esse finalzinho. Pô, gastei meu arremate. Pois é. É por isso que o chat GPT vai me substituir no trabalho, cara. Ele já tem todos os tópicos, né? Todo programado, né? Planejado. Enfim. Mas calma, você consegue tirar mais alguma coisa aí, Thalita? Deixa eu começar então. Porque eu sou esse cara pessimista. Eu já vi muito Black Mirror, já vi todas as ficções aí. E eu sou contra. O problema de... A gente tá vendo... Eu falei, né? Se tiver alguém orquestrando, a pessoa tá rindo à toa. Porque tá vendo tudo acontecer conforme esse plano maléfico. E aí, quando o ChatGPT se encontrar com aqueles amiguinhos lá da Boston Dynamics, aí acabou de vez, tá? Aí não vai ter nem miçanguinha, não. Porque o robô lá da Mortal, ele toca música, né? Aquele robô cachorro lá, meu Deus. Mas falando mais ou menos sério aqui, eu classifico como preocupante, assim, principalmente para as pessoas que estão nessa rotina de entrar na internet todo dia, né, de acompanhar as mudanças e até que trabalham mesmo mais próximas que eu conheço, né, das nossas áreas de marketing, enfim, de coisas e afins, porque, como vocês falaram, né, uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar, saber as limitações que ela pode fazer, mas assim, é uma ferramenta que é muito rápida. Enquanto a gente está aprendendo aqui a mexer com 3, os caras estão lançando 4, e não sei se no porão dele já tem o 7, o 8, enfim, não dá para saber. E quando soltar isso, a gente não tem como estar preparado, né? E outra coisa que me preocupa é isso, né? A sociedade como um todo não está preparada. A gente tem lugares aí que o pessoal não tem rede de esgoto, né? Que é um basicão assim, pensando numa infraestrutura de civilização. Imagina chegar um maluco lá falando que tem a resposta para tudo com o ChatGPT no bolso. Vai fazer um estrago, porque é isso que as pessoas fazem, infelizmente. E outra coisa também que eu lembrei aqui, Edu, eu não quero mais passar por essa geração aí, tá? Porque eu sou da geração que era a Barça. Não tinha internet. Não tinha. E aí agora eu tô vendo tudo isso acontecer. Custei pra aprender a usar internet, smartphone. E aí vai chegar mais uma dessas, na minha vez. Não quero, gente. Para. Deixa eu acabar minha vida tranquilamente.
Ai, muito bem, Thalita, pensou num outro arremate aí que você Pensei. Pensei. Eu só queria dizer que vocês são geração Barça e eu sou geração que usava almanaque Abril acorrentado na mesa da bibliotecária. Isso aí moldou o meu caráter. A galera sequer sabe o que é um almanaque Abril. Mas vamos lá. Sabe o que é uma corrente. Né? É aquele e-mail que a gente vai encaminhando. Que horror. Eu acho que como ponto, assim, para arremate, Rafa, eu trago essa percepção de que, assim, durante muito tempo a humanidade tentou trabalhar como máquina, né? A gente tentava fazer linhas de produção em que a gente deveria produzir, que era esperado produtividade da gente, como se esperava de uma máquina. Em muitos momentos nós fomos substituídos por máquinas e isso demandou da gente, né, essa adaptação aí do mercado de trabalho, das próprias pessoas, das formações e tudo. E eu prefiro entender que esse tipo de tecnologia, esse advento das inteligências artificiais como força de trabalho, elas buscam dar essa possibilidade pra gente, né, do ser humano de fato, da gente parar de agir como máquina, da gente parar de produzir como máquina. E embora eu tenha brincado com o lance de, né, vender picolé na praia e tudo, talvez a gente entre numa fase agora de procurar empregos e produções que tenham mais a ver com a nossa essência e um pouco menos com a necessidade de produzir e gerar renda. Entende? Não sei se faz sentido aí pro amigo internet, mas de qualquer forma estou aberta a comentários, sugestões, críticas e tudo mais. Boa, entendo. É bom que você veio depois de mim com otimismo, né? Vamos ver aí. E aí, Edu? O que você tira de toda essa costura? O que você deixa de mensagem ou preocupação? Mas eu só falo pra galera que é o seguinte: vamos quebrar tudo enquanto ainda é tempo. Entendeu? Vamos voltar. Acaba com os bancos. Vamos voltar, vamos destruir tudo, vamos quebrar a internet enquanto ainda dá tempo, porque quando a máquina criar corpo, acabou. Na verdade, nem precisa, né, rapaz? Porque imagina a IA tomando conta e né, conseguindo assumir os sistemas de defesa dos lugares e armamento e tudo mais. Pronto. Já né? era. Aí não tem como. É um risco. Uma vez eu conheci um cara que era meio ermitão, sabe? Que não gostava de celular, tinha aquele celular mais antigão e tal. Vai ver que ele tava certo. Mas falando sério, cara, a cultura, ela não é estática, ela muda. E a gente já viu várias ferramentas estarem surgindo que de fato derrubaram e extinguiram muitas profissões, mas a gente também viu muitas profissões nascerem e evoluírem e se tornarem importantes, se tornarem grandes graças a tecnologias que mataram outras que vieram antes. E também vimos que algumas tecnologias não anulam outras, né? Então, não é o fato de termos livros digitais, né, ter o Kindle e tudo mais, que acabou com os livros impressos de forma definitiva. O ideal do momento é o seguinte: ela tá aí, é uma realidade. Não tem como negar que ela tá disponível, tá funcionando e tem muita gente usando, assim como outras ferramentas de IA. Aí o que cabe a gente agora é ou se adaptar e tentar fazer uso e expertise dessas ferramentas, ou deixar a maré passar por cima e tomar o capote e seja isso aí. Porque não tem como negar que tá aí. É verdade. Adapte-se ou deixe de existir, já diria Darwin, saudoso. Amigo internet. Agora a gente já falou que vale, né, no outro episódio, né, Thalita, mandar um comentário do ChatGPT pro Tricotando. Vale. Se você quiser
testar, né, essa brincadeira, tenta, né? Pede aí pra fazer um comentário sobre este episódio, ou sobre qualquer outro, ou sobre qualquer coisa que você queira. Só não pergunta pra ele sobre o Tricotando Podcast, porque ele está totalmente acurado que ele não sabe da nossa existência. Será? Vamos fazer um teste agora aqui ao vivo. Vamos lá. Eu fiz o teste. Ele sabe. É totalmente irrelevante o Tricotando Podcast pra ele. Eu que é normal, né? O Tricotando Podcast não é tão bom assim. Quer dizer... depende, né? Agora vai ser melhor ainda, porque a gente tem a Thalita aqui, temos o Edu aqui como convidado, talvez vai ter mais tempo? Vai ter mais tempo, hein? Vamos finalizar aqui com o nosso bloco final. E aí, eu tenho uma coisa pra anunciar, que a produção me passou aqui, Edu. Não sei se você tá sabendo, é claro, né? Eu não vou anunciar. Não vou anunciar as coisas aqui do nada, né? Mas o amigo internet que ouviu aí pessoas falando novidades, né? Aquelas coisas. Edu entrou como convidado, mas sai hoje como um membro oficial do Tricotando Podcast. Grande Eduardo Filhote. É verdade isso? Você aceitou esse convite? Você está ciente das problemáticas que podem... Cara, eu recebi Estou ciente, quero continuar. Eu recebi um convite via chat GPT aqui e falei, putz, não posso negar, né, cara? Se a IA tá me convidando, quem sou eu pra negar? Deixa eu aceitar. Estou ciente, quero continuar. Quantas vezes, né? Clicamos. Clicou sem ler, já era. Né? Ai, cara, mas eu vou fazer minhas palavras do Júnior Feital e de Joana Bonner, que são os outros acionistas principais do Tricotando até então, né? A gente ficou muito feliz, né, por retornar com o Tricotando e convidar as pessoas a participarem mais, principalmente aquelas que a gente se deu tão bem nos períodos anteriores. A Thalita e o Eduardo são uma delas, e agora a gente vai ter eles mais frequentes aqui, semanalmente, com seus conhecimentos e linhas, e aí sim vai tornar o Tricotando Podcast relevante para o ChatGPT, com todo o brilhantismo que eles estão trazendo agora. Então, muito obrigado, Edu, por ter aceitado. Espero que você demore um tempo ainda para desistir do convite, tá? Cara, eu não pretendo desistir. Na verdade, estamos aí agora até o fim. Só que daqui a pouco pode ser que eu fique marcado por trazer fins aí das coisas, né? Porque já foram 2 podcasts, acabaram e eu participava. Mas em minha defesa eu posso dizer que um durou 7 anos, né? Porra, aí sim, tenho isso em minha defesa. Cumpriu seu propósito. Os 2, na verdade, né? Porque o outro também tinha um propósito de 100 episódios e foram feitos os 100 episódios. Então, 101 na verdade, porque tem o 0, mas... Ou seja, ele cumpre o que promete. Eduardo isso. É o cara do missão dada, missão cumprida e tá aí fazendo charme. Tentamos. A gente pode capengar, mas tentamos. É isso aí. O importante é tentar. Não, assim, o resultado importa. Mas você, se não tentar, nem resultado tem. Então, bora tentar. Exato. Olha aí a sabedoria. Tá vendo? É por isso, internet. Por isso que o Edu está aqui agora. Então já manda também perguntas, né? Informações. Quer saber mais sobre o Edu? Quer saber tudo sobre essa carreira? A gente depois faz um outro episódio com um mini currículo, igual a gente fez com o da Thalita, né? Colocou... Vamos atualizar o Lattes do Edu pro ChatGPT. Conseguir buscar essas informações com facilidade. Exatamente. A gente passa um momento aí de... como é que a gente falou lá? Arquivo confidencial. Não, mas não é isso. Eu achei que você ia puxar a capivara do sujeito. Pode ser também. Mas que bom, ficamos felizes com isso. Espero que o amigo internet também tenha ficado feliz com essa notícia. Para encerrar aqui o Tricotando de hoje, hein? Hoje a gente vai ter o quadro de indicações, Thalita? Eu acho que pode. Deixa eu confirmar aqui com a produção. A produção confirmou, diz que é pra ter. Uhum. Olha, a produção não me falou nada. Já tá confiando falou pra mais mim. Em você do que em mim. Mandou aqui no privado. Porque ela confia mais agora em vocês, né? Que vão levar o programa pra frente. Paciência. Mas a gente tem aqui o nosso quadro de indicações de coisas consumíveis aí. Mas, Rafa, qual que é o nome do quadro? A gente passa a semana inteira esperando. Não, Fala pra gente, por favor, eu nunca pedi nada. Eu não sei por que a Thalita gostou disso. Sempre foi uma vergonha imensa.
pra todos fazer esse nome do quadro, mas a Thalita aparentemente gostou. Não sei se ela tá querendo puxar saco da produção, não sei. Ah, imagina, gente, nunca fui dessas. Ó, o nosso quadro aqui que a gente faz semanalmente no finalzinho é o Diário das Coisas Mais Legais que todo mundo fez na última semana. Aê! Aí, ó, exatamente. Tem que ter essa final aí do... Se não tiver o aê, não... A gente tenta, né, fazer essa indicação de coisas que você pode assistir aí nesse período que é puramente fictício, né, de uma semana a outra. E aí vale tudo, vale um lugar que você visitou, uma música que você ouviu, um texto que você leu, uma interação interessante, olha, interação interessante que você teve, enfim, qualquer coisa cabe aqui nesse diário, porque é um diário, o diário é pessoal e ninguém questiona, né? Pessoal e intransferível. Né? Isso, exatamente. Muito bem, eu tenho coisas aqui, hein? Na semana eu tô na coisa da indicação dos filmes, porque eu tô com preguiça de ver série. Nossa, tô querendo coisa que acaba no mesmo dia, sabe? Não sei. Então, eu vou seguir aqui nos meus filmes. Semana passada eu indiquei o vencedor aí do Oscar, né? Aquele... Tudo ao mesmo tempo agora? Everywhere All at Once. É porque eu quis falar inglês hoje, só pra treinar, sabe? Ai, desculpa. Gastou. Mas não precisa. Não precisa falar inglês, Marta, porque o ChatGPT traduz tudo pra você, inclusive. Né? Mas hoje eu vou indicar um filme que eu revi, porque eu tinha muito tempo que eu tinha assistido, e aí sempre tá nessas, é um filme muito bom, né? Aquele pessoal que é mais cinéfilo, Rogerinho, que entende, né, da crítica. E eu tinha assistido há muito tempo, falei, vou rever esse filme aqui pra ver se é bom mesmo. E é bom mesmo, vale de novo a indicação, que é o filme do vampiro lá, do Brad Pitt. Eu esqueci o nome do filme por um momento, mas eu lembrei, Entrevista com o Vampiro. Deu aquele mini lapso de memória, é terrível. Mas é uma Entrevista com o Vampiro, que é o Brad Pitt lá, o Tom Cruise, a galerinha lá. É de 90 e poucos, né? E é um filme até longo. Mas eu tinha assistido quando eu era muito jovem, então eu lembrava muito pouco ou quase nada. E revi aqui, ele está disponível na Amazon Prime, que é o serviço. E aí falei, cara, esse filme realmente é bem bom, o diálogo dele é muito bom, a maneira que a história é contada. E sei lá, esses filmes assim, eles têm um charme, né? Depois que a tecnologia foi afetando cada vez mais os filmes, eu acho que eles perderam meio que esse charme assim. Não sei explicar o que é, pode ser nostalgia, coisa de velho? Pode ser. Mas, o nome costuma ser nostalgia mesmo. Mas como eu não lembrava de muita coisa, não é tanto, sabe? Mas não sei explicar o que é. Eu achei que ele tem um diferencialzinho mesmo, que faz ele ser bem interessante. Então fica a dica aí, se você nunca assistiu. A temática de vampiro já tá bastante desgastada, né? Mas o filme lá, ele não tava nessa época aí de vampiros brilhosos e outros tipos. É baseado no livro da Anne Rice. Anne Rice? Não é isso? Ah, boa. Eu ia falar que ele era baseado no livro, mas eu não lembrava o nome Anne Rice. Acho que é esse. É Anne Rice, né? Clássico demais. Exato, exatamente. Então, muito bom, hein? Vampiro antes de ser modinha. Exato, exatamente. E é vampiro mesmo, não é vampiro que brilha. dança, nada não. Não, é vampiro de verdade, nada com sofrimento. Contra, nada contra. Tem amigos que consomem. Tem amigos que consomem. Não confirmo nem nego os boatos de que já consumi, mas... É só da época em que Vamos vampiros precisar. eram monstros e não fadas, né? Só mudou a classificação. Eu vou roubar aqui, produção, vou emendar um da sequência também de vampiro, que é muito bom, que eu lembrei agora, que tem a mesma vibe, que chama... Eu não sei o nome em português, hein? Desculpa aí. Ele chama Let Me In. Deve ser... Me deixa entrar, né? Em português. Não sei. Rafael tá gastando a cultura inglesa dele hoje. Mas ele tem esse... Deixa eu dar uma olhada Eu aqui. acho que é Deixe-me Entrar, o da vampirinha. Da Deixe-me menina entrar. vampirinha, que é muito bom. Deixe-me entrar. Talvez é isso. Deixe-me entrar. Olha, ele também tá na Amazon Prime, hein? Pronto. Eu acabei de descobrir aqui. Obrigado, Google. Então, pode ver os dois Não na quis sequência. perguntar no chat GPT, amigo. Não tava aberto aqui. Infelizmente. Nada contra, viu, seu chat GPT? Mas fica a minha dica dupla de filmes vampirescos, né?
Me deixa entrar e entrevista com o vampiro. Pronto, falei demais até no meu diário. Desculpa aí, gente. O que você tem aí, Thalita? O meu diário tem um joguinho de celular essa semana. Joguinho, boa. Joguinho. Eu tenho tentado diversificar aqui as minhas indicações no diário, né? Boa. O nome do joguinho é Color Puzzle. Eu adoro joguinho de quebra-cabeça, assim, esses puzzles, coisas que tem que resolver, decifrar senha, essas paradas. Então eu tô sempre com algum joguinho desse tipo instalado no celular. Esse Color Puzzle é um tipo de quebra-cabeça que você tem que montar com base apenas nas cores, né? Todas as peças são iguais e o lance é montar degradê. Então, assim, a variação de cor de uma peça para outra é muito pequena e, enfim, quadradinhos coloridos para você colocar na ordem correta, excelente para ficar na fila do banco, excelente para jogar no ônibus, dá um tanto de labirintite que parece que você bebeu horrores. Isso que dependendo da pessoa que não consegue enxergar 33 tipos de azuis, fica complicado, né? hein? Tipo isso, e se fizer no ônibus, dá muito esse barato, então recomendo, é uma economia pro fígado, uma economia pro bolso, tá? Não, mas falando sério, é o tipo de joguinho que eu curto bastante, assim, de ir treinando a percepção visual pras cores, então, e é divertidinho. Fica aí a minha dica, Color Puzzle. É de grátis, né? Tem que de grátis e poucas propagandas. Boa. Que bom, eu gosto. Color Puzzle. Aí é inglês também, hein? Não sou eu. Gastei. Muito bem. E você, Edu? Tem aí a diquinha da boa pro nosso amigo internet? Cara, eu tenho dica fresquinha, que é coisa dessa semana mesmo, assim. Rolou a Nerd Experience, né, aqui em BH esse final de semana tá tendo a gravação. E lá eu conheci um autor, um desenhista, na verdade, chama André Inácio. E aí eu peguei um quadrinho do estúdio dele, que é o Meu Pequeno Universo Particular, o nome do estúdio, que chama Olá, Garoto do Espaço. E é um quadrinho muito fofo, uma pegada bem bacana, assim, que é um romancezinho adolescente, LGBT, muito fofinho. E nossa, é uma história tão bonita, assim, e o traço, o desenho muito bonito. A roteirista do quadrinho é a Perséphone Tenor. Eu não cheguei a encontrar com ela lá na feira, eu encontrei só com o André, que é uma pessoa também super fofa, muito atencioso, muito gentil, deixou uma assinatura linda no quadrinho pra mim. Eu tenho um autografado, tá? Diga-se de passagem. Porra, aí sim, hein? E, cara, é uma leitura, assim, muito fofa, e é, assim, super representativo também, né? Porque é um romance LGBT, retrata bem, assim, uma fase da vida com uma leveza, uma ternura bem inocente. Tem até uma pegada, parece um pouco infantil, assim, embora a leitura seja mais juvenil, mais adolescente. Mas é muito fofo. E eu vou deixar com o Rafa para colocar aí no site as redes para vocês pegarem lá o quadrinho, os autores, que são o estúdio, muito bacana, que vale muito a pena, um quadrinho super fofo. Muito bom. Vamos deixar aí as informações pra gente acompanhar e conseguir o quadrinho, né? Com os produtores, os artistas responsáveis. Isso aqui vai demorar pro ChatGPT fazer ainda, hein? Eu acho. Né? Trocas humanas. Muito bem, hein? Temos aí então diquinhas de joguinhos, quadrinhos e filmes pra você no nosso diário dessa semana. Conta se você já conhecia algum deles, já manda pra gente a sua linha também sobre isso. Muito bem, hein? Feliz, o episódio aqui foi uma boa discussão, mas muito mais interessante no finalzinho, que a gente descobriu que o Edu está conosco agora. É isso Faz aí. parte do time oficial. E agora ninguém vai parar a gente? Não sei. Não fazia esse declaramento ousado. Mas pelo menos a gente vai ter muito mais qualidade e risadas nos próximos episódios. Certo, senhorita Thalita? Muito obrigado pela sua participação hoje, hein? Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Rafa, adorei. Foi um prazer gravar pela primeira vez com o Edu. E, Edu, seja muito bem-vindo ao time, viu? Muito obrigado. É um prazer inenarrável que o ChatGPT não vai conseguir elaborar um texto sobre estar aqui. Será? Tomara que não. Muito bem. Semana que vem tem mais? Tem mais. Obrigado, hein, produção. Aquele abraço a todo mundo. Tchau!
Tchau!